Então, como começou o trabalho na Vila Jardim? Nós viemos de Soledade, né, morar em Porto Alegre, e meus pais, Joaquim Moraes, Guiomar, as manas Glaci, Laci, e frequentávamos então a igreja Wesley. E o reverendo Daniel Bertes sentiu no coração o desejo de começar um trabalho na Vila Jardim, e também estiveram com eles uns 4 casais, né, participando, e o qual meus pais então ofereceram a nossa casa para o início do trabalho. Então todo o povo se reunia, né, nos domingos para louvar a Deus, fazer a escola dominical que era dividida em todas as peças da casa, cozinha, quarto, sala. Mas foi um trabalho muito abençoado, o qual durou por um determinado tempo. Não lembro bem o tempo que ficou, mas foi um bom tempo. Até que construíram um templo na Avenida Protásio Alves, e aí então o trabalho começou a ser feito no templo. Mas eu agradeço muito a Deus pela atitude dos meus pais, né, de oferecerem a casa, e por isso eu amo demais essa igreja e continuo, né, até hoje, né, e agradeço muito a Deus por tudo. Com muita felicidade que estou comemorando meus 70 anos na Igreja Metodista de Vila Jardim. Minha mãe foi convidada e buscada em casa. Estamos firmes na igreja onde criei minhas filhas, nos caminhos do Senhor. Hoje, mais idosa, a Sheila me carrega no seu braço forte para a igreja e eu sou muito feliz por isto. Amém. E eu estou na Igreja Metodista de Vila Jardim por uma opção. É um legado da minha família, mas é uma opção de fé. Eu encontrei Cristo Jesus aqui, nesta igreja, e é uma opção, é uma família que eu tenho. Quando eu criança, eu tinha uma vontade de ir na igreja, mas a minha mãe não deixava, que dizia que era a igreja dos missionários, então eu nunca fui. Eu sempre tive essa vontade de conhecer a Igreja Metodista. E vim embora para Porto Alegre, conheci meu esposo Antônio, e a minha cunhada fazia parte da Igreja Metodista. Ela é a irmã Lourdes, a Carmen, minha cunhada, que me convidou, e eu fui. Realizei meu sonho de ir na Igreja Metodista, que estou até hoje aqui. O pastor João Nelson me convidava para me tornar membro, para aceitar Jesus, né? E eu relutava, não queria, dizia para ele que não era hora, mas graças a Deus, Deus foi me preparando aos poucos, e chegou o dia de eu dizer sim, e eu fiz a minha profissão de fé, me tornei membro, continuo até hoje, fiel ao meu Senhor, e estou aqui. Então a nossa igreja é a nossa família, que é onde eu vivo e convivo com meu esposo. Dou os parabéns para a nossa igreja, que está fazendo 70 anos de vida nessa nossa igreja, e eu faço parte dessa vida na nossa igreja. Nós estávamos conversando aqui em casa, eu e a Sara, né? E da época que a gente conheceu a igreja da Vila Jardim. Isso foi em 1985, quando a gente veio do interior com a mãe, o pai e alguns irmãos. E a gente descobriu que existia essa igrejinha aqui bem pertinho de casa, né? E na época ela funcionava na creche, porque o prédio da igreja não existia ainda. E naquela época a igreja já tinha esse terreno onde hoje funciona a igreja. E na época a gente chegou, escutou aquele zum zum zum, né, da construção, que a igreja queria construir a igreja e tal. Quando nós começamos a frequentar, logo que nós chegamos, eu já fui convidada para cuidar das crianças. Muito bom eu ter dado aula para as crianças, eu sempre gostei.
E aí, durante o ano de 1987, começou a construção, levou praticamente todo o ano. E a inauguração foi no início de 88. E aí, eu lembro que depois que o prédio foi concluído, né, aí a gente começou a etapa de pintura, da limpeza da igreja e tal. E aí eu lembro que a juventude se reuniu, né, e aí a gente começou a transportar as coisas que estavam na creche, né, os bancos, aqueles bancos antigos de madeira. E nós nos reunimos e transportamos ali para a igreja nova. A partir daí, já na igreja nova, né, a gente reunia a juventude e a gente fazia muitas peças de teatro, que a Sara, a mãe... Gostava muito de fazer as vestimentas dos personagens. A gente guardou lembranças muito boas dessa época. Do meu pai, na Vila Jardim, meu pai era Francisco Assis Marques. Quando ele ia se aposentar do IPA, o reverendo Betts ficou sabendo isso e convidou, já conhecia o pai, e convidou o pai para ser o zelador e morar na casa, antiga casa pastoral de madeira, que ficava onde hoje é a atual casa pastoral. E o pai prontamente aceitou. Era um novo momento na vida dele e ele ia continuar ocupado e aceitou. Então, estava no processo de troca, de permuta dos terrenos, o terreno da Protásio pela área atual, que é o terreno da Bom Jesus. A igreja se reunia ainda na Somai, porque em 81 teve lá temporais que desmancharam a igreja antiga, e nesse meio tempo teve uma capela lá na Vila Pinto, na casa da irmã Carmen Fagundes, e o pai que atendia essa capela lá na Vila Pinto. Então esse é um dos fatos que aconteceram nesse processo da passagem do pai. Ele ficou ali de 85 até 2005, ficou 20 anos, quando então se mudou para dar licença para a construção da atual Casa Pastoral, que foi construída em 2006 e habitada a partir de 2007. Então esse é um fato que a gente deixa registrado aí para ficar para a história. Oi, irmãos, eu vim aqui, quero falar sobre a nossa igreja. Desde quando eu comecei na nossa igreja, a nossa igreja é muito importante para nós. Eu, desde bebê, fui batizada na igreja metodista, depois fiquei uns tempos retirada porque eu vim para Porto Alegre, então eu não conhecia nenhuma aqui. E daí foi um convite de uma pastora que me levou para a Vila Jardim. E faz uns 23 anos, mais ou menos, que eu estou lá. Sou muito grata pela essa igreja, é como se estivesse na minha casa. E quero agradecer a Deus por tudo isso e sou muito feliz. As vezes que eu tô triste é lá que eu me alegro. A primeira vez que eu fui na Igreja Metodista Vila Jardim, eu fui com minha mãe. Isso foi no ano de 1998, faz bastante tempo, eu deveria ter na época uns 13 anos. E no início a gente mais visitava, não ia tão seguido, né? A gente mora um pouco distante, na época a gente não tinha carro, então a gente ia de ônibus. E logo depois eu conheci o André, quando eu tinha 15 anos, o André começou a ir também com a gente de vez em quando. E daí a mãe já tinha carro, mas não dirigia, então o André que dirigia o carro pra gente ir pra igreja nos domingos. E a gente começou a ia quase todos os domingos, mas que eu sinto assim que a gente se firmou mesmo na igreja, eu e o André, foi quando a gente teve a Maria Luísa. Então, durante a gravidez, eu tive firme na igreja e tudo. E quando ela nasceu, a gente se tornou membro da igreja. E desde então, eu acho que lá é a nossa casa, a nossa família. É um lugar onde a gente realmente se sente em casa. Não vejo a minha vida sem aquela igreja, sem aquela família, sem aquelas pessoas que nós conhecemos e convivemos lá. Muitas das pessoas lá fazem parte da nossa família mesmo sem ser da nossa família biológica, da nossa família de sangue, do sangue de Jesus. E como eu disse, né, a gente ia, mas não se sentia pertencente. E quando eu fui mãe, eu realmente pude reconhecer e entender o amor de Jesus por mim, através do amor pela minha filha. Então acho que isso me fez me sentir mais firme, mais parte dessa família que é a Igreja Metodista Vila Jardim. E hoje eu sou muito grata a Deus por estar lá desde esse tempo, de nunca ter me afastado, mesmo nas épocas que eu não era tão firme quanto sou hoje. Sou grata por todo esse aprendizado, pelos pastores que passaram por lá e principalmente pelo nosso atual pastor, que é o pastor Gabriel, que eu louvo a Deus pela vida dele e por Deus ter enviado ele para nos
nos guiar, nos orientar, nos ensinar na palavra do Senhor. 2017, eu havia convertido o meu coração e decidido caminhar com Jesus. Mas naquela época eu estava sem congregação, sem uma família da fé para poder compartilhar esse caminho. Foi quando um casal de amigos da Vila Jardim alcançou o meu caminho através da boa vontade do Senhor de me alcançar. Foi quando eu recebi um convite, imediatamente eu aceitei e fui muito bem recebida e acolhida. Foi quando eu pensei e decidi, é aqui que eu quero ficar. Por uma decisão determinante na minha vida, eu havia escolhido o melhor para mim. Não era do lado da minha casa e nem do meu trabalho, mas a alguns bons quilômetros dali, uma viagem de quase 1h30, pegando 2 conduções de ônibus, que eu encontrei a minha família da fé. Hoje, são passados todos esses anos, vivenciado tantas coisas juntos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus por ter me alcançado através desse casal de amigos, né? Foram usados grandemente e hoje sou muito feliz. Bom dia, povo metodista da Vila Jardim. Hoje, 70 anos de existência, de muito trabalho, de expansão do reino, a nossa gratidão a Deus, que apesar de todos os problemas dessa pandemia, que nos levou queridos e queridas, ainda se conseguiu fazer um ano brilhante e produtivo. O nosso pastor Derek comandou alterações significativas no nosso templo. Não dá para citar nomes porque esqueceríamos de alguém. Portanto, a nossa gratidão a todos os irmãos que trabalharam, que fizeram deste ano uma bênção no bairro Bom Jesus. A todos a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho e graças a Deus estamos aqui. Um abraço e um ósculo santo a cada um de vocês. A Metodista Vila Jardim tem para mim um significado muito especial, pois ela me acolheu, me recebeu no momento em que eu acreditava estar só. E Deus me proporcionou encontrar este lugar para ter uma família que pudesse me recepcionar e me aceitar. Sou grata a Deus por ter me proporcionado a ser membro desta igreja e estou muito feliz em fazer parte desses 70 anos. O Jardim, para mim, representa uma igreja que é construída pelos seus membros. É uma igreja que literalmente foi construída pelos seus membros. Nós conseguimos materiais, nós carregamos tijolo, areia, e então nós temos muito carinho por tudo que faz parte desse complexo que é ali, que serviu de centro comunitário, de templo, salas para cursos, para a escola dominical, além do salão para as nossas confraternizações, que são tão importantes e que nós sentimos tanta falta. Porque nada melhor do que uma família estar reunida, não é? Me orgulho muito da Vila Jardim, do que ela se tornou agora. Quando eu fui para a Vila Jardim, ela era apenas uma sala dentro da SOMAI, que ainda abrigava a casa da direção, da diretora da SOMAI. De lá para cá, tanta coisa mudou. E eu fico muito feliz de ver aonde chegou a Vila Jardim agora, com reformas no seu templo e crescendo cada vez mais. Parabéns, Vila Jardim! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Parabéns, Igreja Metodista de Vila Jardim. Deus nos abençoe por esta data tão especial. Hoje é aniversário da nossa amada Igreja Metodista Vila Jardim. Feliz aniversário, igreja, e a todos os membros. Amo todos vocês e sou grata a Deus por essa família que Ele me deu. Beijos. Na minha igreja, onde eu encontro paz, onde eu renovo minhas forças,
aonde eu oro por mim, pela minha família, pela comunidade. É um lugar abençoado, onde a gente renova nossas forças. Vejo a Igreja Vila Jardim como um ponto de esperança. Eu cheguei aqui em 2020 com nomeação pastoral e permaneço aqui ainda enquanto pastor, pastoreando essa comunidade de fé maravilhosa. Igreja Metodista. Aí você viu a família mais sua.